Oi, gente. A gente voltou agora, depois de um período aí de ausência, em razão de alguns probleminhas de saúde, depois de trabalho que a gente tem que correr. Mas estamos aqui novamente para conversar sobre direito e hoje sobre um tema bem interessante que realmente afeta a cada um de nós, a cada trabalhador, que é a situação dos contratos financeiros, dos contratos bancários, né? Quando a gente vai ali, em geral, na boca do caixa eletrônico, né, e contrata com o nosso banco uma margem de consignação em folha, né, porque a gente está em busca de crédito, né? E é isso mesmo. A gente só procura porque a gente está precisando de dinheiro, precisa às vezes pagar contas em atraso, precisa resolver problemas familiares. O banco nos disponibiliza uma margem de crédito geralmente muito atrativa, né? Vem ali no nosso folhetinho bancário, né? E aquilo nos desperta uma vontade incrível de fazer uso daquele instrumento de crédito. Aquilo é feito por meio de um contrato. Quando você vai ao banco e aciona essa possibilidade, você está aderindo às condições que são estabelecidas pelo banco para que você possa ter aquela quantia disponibilizada na sua conta. É um contrato de adesão, que significa dizer que você realmente não interfere nas cláusulas que são ali colocadas. Isso às vezes pode representar para você, consumidor, uma pequena, grande armadilha. Pequena porque parece uma coisa ínfima. No entanto, ela se torna grande e às vezes até difícil de ser administrada por conta do tempo e da forma errada por desconhecimento na utilização desses créditos. Geralmente, as pessoas começam fazendo uma consignação, depois elas vão para outra, até para pagar aquela antiga. E o que a gente não sabe, ou pelo menos que a gente não se atenta, é que nessas relações com os bancos, mesmo nas relações de pessoas físicas comuns com os assalariados, né? Quando você está contratando com o banco, você está aceitando condições. O que significa dizer? Essas condições, talvez a mais importante, a mais pesada, é de que você vai ter uma correção ali daquele empréstimo, pelo tempo que você vai demorar a retornar, a pagar aquele empréstimo, uma correção de juros sobre juros, capitalização de juros. Então, além de você ter a correção sobre o valor inicial contratado, você vai ter uma correção em cima do saldo devedor e daquilo que também está em débito, não foi pago. Então, você tem juros sobre juros, tornando o seu valor final, às vezes, até maior, muito maior, quadruplicadamente maior do que o valor inicial que você contratou. Muito bem, você aderiu àquela situação. O que está ocorrendo na nossa realidade hoje? Né? Nós estamos vendo pessoas e aí eu me refiro em especial realmente aos assalariados que têm um valor fixo depositado na sua conta todo mês. Nós estamos vendo pessoas aí que estão tendo muito mais do que a margem de 30% comprometida nessa contraprestação ao banco. Veja que cada unidade de tempo que você leva para retornar aquele valor incide sobre ela um valor de juros, de correção. Então, quando você vai firmando essas relações contratuais com a sua instituição, você vai aumentando essa margem. Né? E aquilo que inicialmente parecia uma coisa pagável se torna realmente impagável e você vai ficando comprometido porque quando cai na tua conta, o banco já toma para você. E no mês seguinte, a mesma situação com juros sobre aquilo que você já pagou e ainda tem que pagar. Então, são situações realmente comprometedoras e que o ideal seria que, antes de contratar
o consumidor tivesse todo tipo de informação numa linguagem clara, não técnica, sobre o que aquilo efetivamente causa para ele na margem de tempo em que ele precisa para poder fazer o pagamento. É um instrumento de crédito útil para nós? Claro que é. No entanto, tudo que fazemos na vida, principalmente aquilo que nos compromete por meio de contratos, por meio de atos negociais, negócios jurídicos, nós precisamos ter a plena consciência do que aquilo vai trazer para nós como consequência. Tem o ônus e tem o bônus. Então, me lembra muito situações no passado, quando, há muito tempo atrás, quando se fazia propaganda de cigarro, né, Marlboro, Hollywood, se mostravam pessoas lindas, robustas, com peles viçosas e praticando esportes. E, enfim, fumar dava status, dava charme e tudo indicava que dava até saúde. No entanto, anos depois, né, hoje se esclarece a população que fumar dá câncer, dentre tantos outros males que ocasiona na vida do cidadão. Né? É a mesma situação da saúde financeira. Né? Você precisa, a par das propagandas, dos incentivos para que você que tenha até um salário interessante, que você aumente essa renda por meio de empréstimos bancários, você precisa ter claro o que aquilo significa a médio e longo prazo para você. E realmente a necessidade de você adquirir isso para o que você está precisando. Nós temos, em especial aqui no Distrito Federal hoje, uma situação muito peculiar. Nós temos uma grande maioria da massa produtiva advinda de servidores públicos, né? Concursados, comissionados, enfim. Essas pessoas elas têm uma ligação direta com o seu banco, o banco gestor do Estado mesmo, né, cujo acionista maior é o próprio Distrito Federal, e essas pessoas se veem hoje muito comprometidas em relação a esses empréstimos, tanto que existe hoje um grupo de estudo junto com o Tribunal de Justiça do Distrito Federal para tentar solucionar e amenizar essas situações. E por que não é tão fácil assim solucionar uma situação dessa? Como eu já disse, é um contrato informal, ele não vem escrito no papel com assinatura reconhecida em cartório, mas é um contrato válido e que tem normas já pré-estabelecidas, com a anuência do próprio Banco Central,